Olá pessoal, me chamo Vinícius e juntamente com Ana Luísa e Anca iremos apresentar a vocês o que aborda o livro Português como Língua Internacional, Faces e Interfaces, de Kleber Aparecido da Silva e Danúzia Torres dos Santos. Somos discentes do curso Letras Português e Literaturas da Língua Portuguesa pela Unifal, Universidade Federal de Alfenas, e este trabalho faz parte da disciplina Português como Língua Adicional. Esperamos que gostem e que façam um bom proveito do conteúdo. O tema do livro é o ensino e a pesquisa do português como língua estrangeira, adicional e segunda, destacando seu crescimento e relevância atuais, tanto no Brasil quanto no exterior. A obra, organizada por Kleber Aparecido da Silva e Danúzia Torres dos Santos, é uma coletânea que reúne estudos de diversos autores sobre políticas de ensino, questões culturais e teorias linguísticas, abordando o português tanto em contextos brasileiros quanto internacionais. O texto de Leda Correia, na primeira parte do livro Políticas Linguísticas e Ensino, aborda a implementação de português como língua estrangeira na Argentina. Ela destaca duas preocupações principais: o estado do português brasileiro e a visibilidade da integração regional no Mercosul, que depende da articulação das políticas linguísticas e educacionais. Viviane Gondijo e Gláucia Silva examinam a ansiedade entre aprendizes de português como língua estrangeira e português como língua de herança, em duas universidades norte-americanas. O objetivo é identificar diferenças na ansiedade em sala de aula entre os dois grupos e verificar qual tipo de ansiedade é mais comum. No próximo capítulo, Ruberval Teixeira e Silva analisa como o discurso do professor de português como língua não materna contribui para a construção da competência textual dos alunos. Ele destaca a importância do professor perceber seu discurso como material didático essencial para a aprendizagem. Ricardo Moutinho analisa a participação dos alunos em uma sala de português língua estrangeira, em uma escola primária de Macau. Utilizando uma metodologia microetnográfica, ele examina detalhadamente como os alunos e a professora interagem. Ele também observa que elementos não verbais e o controle da professora influenciam e modificam as estruturas de participação na sala de aula. Gretel Fernandes e Maria Vieira analisam depoimentos de educadores sobre como ensinam português a crianças bolivianas imigrantes. Elas destacam que o aprendizado ocorre tanto nas aulas de português quanto na convivência com professores de outras disciplinas e colegas. As autoras também ressaltam a importância de estratégias pedagógicas baseadas no aprendizado significativo e no uso prático da língua, mostrando que a necessidade de comunicação motiva o aprendizado efetivo. Já em outro tópico, Elisa Sober Neves e Kleber Aparecido da Silva destacam que o ensino de português para estrangeiros é um campo pouco explorado no Brasil e enfrenta muitos desafios. Eles apontam também a necessidade de materiais didáticos adequados para contexto de imersão, que enfatizam a importância de adaptar livros e criar recursos específicos para crianças em escolas bilíngues. Maria Séries Pereira discute a complexidade de ensinar português em áreas de contato com grupos indígenas. Ela destaca dois pontos principais. Primeiro, o português usado por indígenas tem características étnicas e é influenciado pelas línguas indígenas. Segundo, a formação de professores não prepara adequadamente para ensinar português como segunda língua ou para falantes de outras línguas brasileiras. A autora também menciona o crescimento das populações indígenas e a necessidade de ensinar tanto o português quanto línguas indígenas nas escolas. A segunda parte do livro, intitulada Livre Cultura, se inicia com o texto Comunicação e Identidade Cultural na Língua de Imigração, de Maria Jandira Cavalcante Cunha, pós-doutora em Linguística Aplicada no Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp e de Comunicação na Faculdade de Comunicação da UNB, onde atualmente é pesquisadora sênior e analisa jornais comunitários de brasileiros no exterior. A autora reconstrói a história de vida de uma imigrante brasileira em Londres, registrando relatos e observando duas questões importantes, sendo a primeira sobre o papel da língua portuguesa no processo de comunicação da pesquisada e sua ação na sociedade hospedeira, e a segunda sobre o papel do português como língua de identidade cultural e fator de coesão para a comunidade de brasileiros em Londres. No segundo texto, intitulado Língua e Cultura no Ensino e Aprendizagens de Português e Língua Estrangeira, Denise Maria Oliveira Zogby
doutor em Letras e Linguística pela Universidade Federal da Bahia, atualmente desenvolvendo suas pesquisas na área de educação inclusiva e construção de identidades, analisa cursos específicos de português para estrangeiros, verificando se o componente sociocultural da competência comunicativa está sendo abordado. A autora revela que o processo de aprendizagem de línguas se torna mais eficaz ao termos uma sala de aula que aborda sobre a cultura-alvo e seus processos socioculturais de comunicação, incitando a curiosidade intelectual dos alunos sobre os processos de interação, isso é, escolhendo materiais e ensinando língua e cultura como componentes intrínsecos, para que os alunos tenham um pleno conhecimento de seu funcionamento e possibilitando reflexões e diálogos com o mundo. Em As Noções de Tempo, Espaço e Território e a Competência Intercultural no Contexto de Português como Língua Estrangeira, Danúzia Torre dos Santos e Ana Catarina Moraes Ramos Nobre de Mello, ambas pesquisadoras dos estudos da linguagem e da linguística aplicada, abordam sobre as diferentes especificidades dos diversos contextos do ensino de português para estrangeiros. Nesse capítulo, as autoras reforçam os diferentes públicos presentes no ensino de português como língua estrangeira, tais como universitários, imigrantes, refugiados, entre outros, e suas diferentes necessidades, reforçando como o ensino deve se atentar ao desenvolvimento da competência intercultural. Nesse sentido, as pesquisadoras citam 3 noções: tempo, espaço e território, como fundamentais para o indivíduo pertencer ao mundo, noções que acabam oferecendo riscos para quem se desloca entre culturas, já que em alguns casos esses indivíduos acabam sendo vítimas, por exemplo, de generalizações. Em A Constituição de Sentidos do Sufixo inho negociado no ensino de português para estrangeiros, Cibele Brandão de Oliveira e Lauana Vale de Melo Brandão, ambas pesquisadoras do âmbito da língua portuguesa como língua estrangeira, analisam o sufixo inho na língua e revelam que o uso do mesmo é capaz de expressar diferentes sentidos de acordo com as condições de produção de práticas socio-interacionais na cultura brasileira. Nesse sentido, elas reforçam que o professor deve se atentar no ensino de português como língua estrangeira, pois é seu dever realizar a mediação dos conhecimentos semântico-pragmáticos e socio-interacionais fundamentais para que os alunos aprendam e compartilhem de diferentes contextos culturais, valorizando os relatos intrapessoais e interpessoais entre os interlocutores para um uso real da língua em interações face a face. O intercultural em livros didáticos de português brasileiro para estrangeiros, de Marcos dos Seis Batista, pesquisador nas áreas de letras, linguística, ensino e aprendizagem de línguas, entre outros. O autor defende que há um desequilíbrio entre livros didáticos. Ao analisar 5 livros didáticos de ensino de língua portuguesa para estrangeiros produzidos no Brasil, observando e descrevendo aspectos interculturais, o autor verifica que alguns livros didáticos possuem uma quantia maior de atividades com foco cultural, enquanto outros acabam deixando esta temática um pouco de lado. Nesse sentido, o pesquisador reforça em seu texto a necessidade de um aprendizado que valorize os aspectos interculturais, pois estes colaboram para que o estudante amplie suas percepções sobre a língua-alvo e sobre a realidade cultural de origem estrangeira. Ressignificações no ensino de português língua estrangeira. Teoria e aplicação. Maria da Ajuda Lomba Ribeiro, pesquisadora na área de português como língua materna e língua estrangeira, gêneros discursivos e formação de professor, discorre que o processo de ensino de línguas envolve muitos desafios e constantes mudanças. Maria propõe que existem várias facetas nesse processo, dentre elas, a intercultural. Nesse sentido, a pesquisadora defende a ideia de uma ressignificação de ensino baseada na valorização dos aspectos interculturais, valorizando a identidade cultural dos aprendizes de línguas, diálogos entre a sociedade e experiências individuais. A autora propõe fortemente a ideia de que cultura é tudo aquilo produzido pelo ser humano num contexto de intensa troca simbólica, portanto, o processo de ensino-aprendizagem deve observar e valorizar esses processos e trocas de significações. O texto que abre Teorias Linguísticas e Ensino, terceira parte do livro, é Tarefas de Leitura e Produção de Texto com base na noção bakhtiniana de gênero do discurso, de Juliana Roquel Scoffen, Maíra da Silva Gomes e Margarete Skletter. As pesquisadoras apresentam uma proposta de critérios para a produção e a avaliação de tarefas de leitura e produção de texto que contemplem a concepção de uso de linguagem como interação entre participantes, levando em consideração a noção de gênero do discurso proposta por Bakhtin. Mércia Regina Santana Flaneri
em O Desenvolvimento da Expressão Escrita em Português para Falantes de Espanhol, afirma que os estudantes de português familiarizados com o espanhol são desafiados pelas similaridades e diferenças entre essas duas línguas, o que, por vezes, tem um impacto tanto positivo, transferência positiva, quanto negativo, transferência negativa, sobre a sua produção linguística oral e escrita. Tendo em vista que o objetivo de muitos desses estudantes de português como língua estrangeira é adquirir um controle linguístico que os habilite a interagir adequadamente em contexto profissional e a serem competitivos no mercado de trabalho brasileiro, é importante que se dê atenção ao desempenho desses alunos por meio da modalidade discursiva escrita. Considerando que há variáveis que poderiam contribuir para a influência interlinguística no processo de escrita, o capítulo Influência interlinguística no processo de escrita em português língua estrangeira adicional, dos autores Lúcia Rotava e Antônio da Silva, investiga a produção escrita de aprendizes de português como língua 3 ou língua estrangeira adicional em contexto multilingüe. O estudo foca em aprendizes com diferentes línguas maternas que têm sido expostos a mais do que uma língua estrangeira em contextos acadêmico e social. Maria Helena da Nóbrega, em Gramática no Ensino de Português para Estrangeiros, analisa o papel da gramática nas aulas de português para estrangeiros que, obscura em abordagens anteriores, embaralhou-se ainda mais ao tentar ajustar-se às orientações que privilegiam o textual e o discursivo. A controvérsia advém da definição ampla de gramática, que pode significar desde regras de funcionamento da língua a modelos prescritivos impostos aos falantes. Sociolinguística aplicada ao ensino-aprendizagem de PLE, de Francisca Paula Soares Maia, tem por objetivo evidenciar a importância de uma prática de ensino-aprendizagem de português língua estrangeira, embasada na conscientização de que a variação linguística é inerente às línguas humanas. Consequentemente, levará à compreensão de que as diferenças linguísticas existem, e ser diferente não é ser pior. Propõe-se que conhecimentos de sociolinguística embasem a desmistificação da relação entre prestígio e preconceito linguísticos, os quais podem se constituir, respectivamente, como catalisadores ou entraves na aquisição da língua. A partir da pergunta, que tipo de material didático específico poderia ser elaborado para hispanofalantes aprendizes de português, levando-se em consideração as dificuldades detectadas com relação aos aspectos gramaticais da língua-alvo? Francisco Davidson Souza Carvalho, em Procurando o Fim do Arco-Íris, elaboração de material para ensino de línguas próximas, pretende trazer algumas contribuições que possam nortear estudos vindouros e que levem em consideração as necessidades que esse contexto tão específico demanda, o ensino de línguas próximas. Em síntese, Português como Língua Internacional, Faces e Interfaces é uma coletânea valiosa de textos e capítulos, necessários para quem deseja conhecer, estudar e se aprofundar nas temáticas de português como língua materna e do ensino de PLE. Esperamos que tenham gostado. Até a próxima!